Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Javier Tebas prejudicou o Barcelona no caso da contratação de Nico Williams. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, você baixa o app do Flash Score, aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para acompanhar estatística de futebol, acompanhar resultados, classificação em tempo real, e você pode ter esse aplicativo também de graça no seu celular. Só vir aqui no primeiro comentário fixado, fazer o download, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Vai lá que você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira para falar de um tema que explodiu aí de segunda para terça, que é uma acusação de Miguel Galán. Miguel Galán, ele é presidente do CENAF. O CENAF é o Centro Nacional de Formação de Treinadores de Futebol, lá da Espanha. É um órgão que fica localizado em Getafe, né, na Grande Madrid ali, e seria algo próximo do que aqui no Brasil seria o Sindicato de Treinadores de Futebol da Espanha. Esse presidente do CENAF, o Miguel Galán, ele nos últimos dias tem colocado em seu perfil no Twitter várias acusações contra o Javier Tebas, presidente de La Liga. Tem muitas críticas. Eu estava olhando aqui o perfil do Miguel Galán no Twitter, e vou deixar aqui o link para o perfil dele na descrição do vídeo. E tem muitas acusações ao trabalho do Javier Tebas, não só nesse caso envolvendo o Barcelona, mas tem também no caso lá do Javier Tebas pedindo punição ao Real Madrid pelos vídeos contra a arbitragem. Tem outras questões aqui atacando o Javier Tebas. Então, esse Miguel Galán, que parece ser muito bem informado nas coisas do futebol espanhol, ele, nos últimos dias, colocou algo que é muito grave, que ele diz que o Athletic Bilbao, na tentativa de manter o Nico Williams, o ponta esquerda da seleção espanhola, que brilhou na Euro e que vem jogando muito bem, tem aí 2, 3 temporadas, que na tentativa de renovar com o Nico Williams, o que fez o Athletic Bilbao? Se reuniu com o Javier Tebas e recebeu do Javier Tebas várias informações que são confidenciais sobre a situação financeira do Barcelona. E por que isso é gravíssimo? Primeiro motivo, que o presidente de La Liga não pode compartilhar informações que são confidenciais de um dos seus filiados, no caso o Barcelona, com outro clube. Isso não é permitido. A situação financeira de cada clube é algo confidencial, algo particular, algo que não pode ser compartilhado, não pode ser dividido por ninguém, muito menos pelo presidente de La Liga, responsável por fazer aplicar o fair play financeiro de La Liga. Então, isso já é uma primeira coisa muito grave. E por que isso é grave? Porque ao você dividir informações confidenciais de um clube, você está interferindo no mercado de transferências. Porque já que existe o fair play financeiro em La Liga, que ele é muito rigidamente aplicado, se você dá informações confidenciais da situação financeira dos clubes, se um clube tal pode contratar, se um clube tal não pode contratar, se um clube tal tem uma margem X para oferecer por qualquer jogador, ou se o clube tal está estrangulado financeiramente e você pode vir com uma oferta por baixo, você está influenciando, você está interferindo no mercado. Então, a acusação do Miguel Galán é que o Javier Tebas dividiu informações do Barcelona confidenciais com o Athletic Bilbao, e isso teve como reflexo a desistência do Nico Williams
de deixar o Athletic Bilbao, ir para o Barcelona. Em vez disso, ele renovou com o Athletic Bilbao por 10 anos e preferindo deixar de lado ou não apostar ou não confiar na condição financeira do Barcelona. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. E para te explicar o porquê que isso tudo acontece, o fair play financeiro de La Liga, ele é muito rígido, muito mais rígido do que o faz de conta do fair play da UEFA. Já falamos muito sobre isso aqui, falamos recentemente, inclusive, sobre isso aqui. Vou deixar o card sobre a tentativa de se colocar um fair play na Conmebol, fair play financeiro na Conmebol. E ele é bem mais... E ele pune clubes de uma maneira muito mais democrática, talvez, do que o fair play da Premier League, que até aqui só puniu mesmo o Everton, puniu alguns times menores ali, os times, não puniu os grandões, não puniu ainda a galera do Big Six, embora tenha lá o tal do processo contra o Manchester City, que, aliás, falando nisso, o processo contra o Manchester City nunca sai o resultado, né? Mas tudo bem, isso aqui do tema não é esse neste momento. Então, esse fair play financeiro, ele diz que para você assumir novos gastos, você tem que ter uma receita compatível, que é a tal da regra 1 para 1. Se você quer gerar novos gastos, você tem que trazer uma receita de igual valor. O Barcelona tá, depois do sanhaço financeiro, depois da irresponsabilidade financeira da era lá do... Como é que era o nome dele? Rapaz, me fugiu o nome do ex-presidente do Barcelona. Caramba, qual é o nome dele? Do Bartomeu. Depois da irresponsabilidade financeira do seu Giuseppe Bartomeu, o Barcelona está encrencado nessa regra tem um tempo. Por isso que o Barcelona não pôde renovar com o Messi, mesmo o Messi querendo. Por isso que o Barcelona, na temporada passada, precisou ir ao que seria o STJD lá do Ministério do Esporte Espanhol para poder inscrever Dani Olmo e Pau Victor na segunda parte da temporada. Justamente por causa disso. Depois da boa campanha do Barcelona na temporada, de receber premiações, de ter ido à semifinal da Champions, e depois de ter vendido os direitos dos camarotes do Camp Nou por 100 milhões de euros, imaginava-se que o Barcelona estaria totalmente tranquilo com a regra do 1 para 1 e que, por isso, o Barcelona poderia pagar a multa contratual, a cláusula do Nico Williams, para contratar o Nico Williams para o Barcelona. A cláusula do Nico Williams estava ali na casa de 60 milhões de euros. O Barcelona que tinha o interesse de contratar o Nico Williams. O Nico Williams queria ir para o Barcelona e isso tudo estava praticamente encaminhado para acontecer. E aí entra essa reunião do Athletic Bilbao com o Laporta, e nessa reunião o Laporta teria dito, a acusação do Miguel Galán, o Laporta teria dito ao Athletic Bilbao: pode ficar tranquilo que o Barcelona não está cumprindo a regra do 1 para 1 e que e pode dizer isso para o Nico Williams e para a família do Nico Williams: se o Nico Williams for contratado pelo Barcelona, ele não será inscrito. Foi isso que acusa o Miguel Galán do Javier Tebas ter feito nessa reunião do presidente de La Liga com o Athletic Bilbao. E isso é gravíssimo. E isso é muito, muito, muito preocupante. Porque você está claramente, vazando informações confidenciais que ele, como presidente de La Liga, se isso de fato aconteceu, deveria ser destituído do cargo. Ele não pode fazer. 2, ele está prejudicando um dos seus filiados. 3, ele está influenciando no mercado. E isso é gravíssimo. Isso é muito complicado. O Marcelo Beckler até trouxe lá no vídeo dele falando sobre isso, que é muito bom, inclusive. Aliás, como tudo que o Marcelo Beckler faz.
E ele diz que ainda há até um questionamento se de fato o Barcelona está ou não na cláusula 1-1, porque o questionamento de La Liga da vez é que a venda precisa ver qual é o tipo de negociação dos camarotes, porque se foi venda, é uma coisa, você vendeu um ativo, entrou 100 milhões de euros. Aliás, os 100 milhões de euros da venda dos camarotes já está na conta do Barcelona, ok? Esses 100 milhões concretamente estão na conta do Barcelona. Mas para regras de sustentabilidade, para as regras contábeis de La Liga, esse dinheiro está na pendência para saber se ele é aceito ou não os 100 milhões integrais. Por quê? Porque para a La Liga, se foi uma venda, ok, conta 100 milhões integrais, o Barcelona estaria tranquilo com o fair play financeiro, com a regra do 1-1. Se isso não foi venda, se isso foi aluguel por 20 anos, ou seja, quem pagou esses 100 milhões ao Barcelona pagou por um aluguel dos camarotes, do novo camarote do Camp Nou, esse valor não deveria entrar na visão de La Liga, não deveria entrar todo aos 100 milhões no fair play financeiro desta temporada. Deveria entrar 100 milhões dividido por 25 milhões de euros a cada ano para exercício de fair play financeiro. Em vez de contar como 100 milhões, e que aí o Barcelona estaria totalmente tranquilo no fair play financeiro, contar 5 milhões por ano, que é o tempo do acordo de se for aluguel. E aí tem um outro ponto que, contabilmente, o Barcelona só pode contar com esse dinheiro, mesmo que seja no caso de venda, quando o camarote estiver sendo utilizado. Aí é uma questão contábil. Mesmo o dinheiro já estando na conta, contabilmente você só pode contar com esse negócio quando o camarote estiver sendo utilizado. E não é o caso, até porque o Camp Nou ainda está em obra. E se eu não me engano, os camarotes vão ficar prontos depois. Acho que o Barcelona vai voltar a jogar no Camp Nou e os camarotes vão ser... Então, tem toda essa questão aí. E que essa questão, que é uma questão chata aí, uma questão meio... talvez difícil de entender, mas o importante é, tudo isso que tira o Barcelona, na visão de La Liga, da regra do 1-1, foi vazado, foi contado de forma indevida pelo Javier Tebas para o Athletic Bilbao. E aí, segundo Miguel Galán, o resultado foi que o staff do Nico Williams ficou muito assustado com a possibilidade dele não ser inscrito. O Nico Williams teria pedido no seu contrato com o Barcelona uma cláusula dizendo que se ele não fosse inscrito, o Nico Williams estaria liberado para assinar com qualquer clube instantaneamente. E o Barcelona negou essa cláusula. Cláusula essa que havia no contrato do Dani Olmo. A gente falou sobre isso até aqui. E que o Dani Olmo não quis utilizar porque ele queria ficar no Barcelona. Mas, segundo as informações vindo da Espanha, o próprio Nico Williams pediu para ter essa cláusula no contrato dele. E que, por isso, o Barcelona negou, com o risco de poder estar fora da regra 1-1, gastar 60 milhões de euros ou algo em torno disso, pelo Nico Williams, não conseguir registrá-lo, e aí depois ele perdeu o jogador de graça. Então o Barcelona não aceitou essa cláusula, e juntando as duas coisas, o Barcelona não aceitar essa cláusula e essas informações que o Tebas contou ao Athletic Bilbao e o Athletic Bilbao contou ao staff do Nico Williams, o resultado disso, eu não sei se foi exatamente por causa disso, ou se o próprio Nico Williams mudou de ideia, aí a gente não tem informação. O resultado é que, depois desses eventos, o Nico Williams deixou a mesa de negociação com o Barcelona e aceitou a proposta para renovar por 10 anos com o Athletic Bilbao, recebendo um baita aumento, e hoje a gente sabe que o Nico Williams renovou o contrato com o Athletic Bilbao. Essa é toda a história, e isso é algo gravíssimo partindo do Javier Tebas. O mínimo que o Javier Tebas pode dizer, o mínimo que ele pode fazer é nesta semana, ou nos próximos dias, ou nessa semana, entrar na justiça contra o Miguel Galán. Ele tem obrigação de fazer isso. Por quê? Porque ao fazer isso, ele estaria deixando claro
que o que o Miguel Galan fala é mentira. Porque é uma acusação clara, grave, dando vários detalhes. Tem inclusive um tweet aqui do Miguel Galan, que ele dá detalhes do que foi falado na reunião, de como foi a ajuda do Miguel Galan, do Javier Tebas ao Atlético Bilbao. Então, se isso é verdade, é motivo para o Javier Tebas ser destituído do cargo. Se isso é mentira, se o que o Miguel Galan está falando é mentira, o Javier Tebas deveria já hoje, amanhã, nos próximos dias, entrar com uma ação na Justiça Comum por calúnia, difamação e pedindo danos morais. Porque o que o Miguel Galan falou dele é gravíssimo. É algo, de novo, para o Javier Tebas ser demitido, destituído do cargo de presidente de La Liga. Porque ele vazou informações confidenciais de um filiado e influenciou no mercado. Isso não pode acontecer. Isso claramente prejudica o Barcelona. Então, assim, eu que já falei algumas vezes aqui que o Javier Tebas é um desqualificado. Agora, se isso é verdade, ele foi ainda mais longe do que ele já foi no trato com o Vinícius Júnior, nas barbaridades que ele falou, nas questões de racismo no campeonato dele. Agora você tem algo concreto, se isso é verdade, você tem algo concreto para tirar o Javier Tebas do seu posto. E a gente vai claramente saber se isso é verdade ou não se o Javier Tebas entrar na justiça contra o Miguel Galan. Se ele não entrar, e você sabe que mentir para a justiça é grave, é ainda mais grave, é crime. Então, se ele não entrar na justiça contra as acusações do Miguel Galan, é porque isso é verdade. E se isso é verdade, esse desqualificado desse Javier Tebas tem que ser demitido, tem que ser destituído do cargo de La Liga. Você não pode vazar informações confidenciais de um filiado, você não pode, na qualidade de presidente de La Liga, influenciar no mercado assim. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? O fato é, o Nico Williams renovou com o Atlético Bilbao. O Barcelona, se quiser se reforçar, vai ter que procurar outro ponta esquerda. Fala-se muito do Luís Dias. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, tem uma informação de que o Bayern aumentou a proposta pelo Luís Dias também. E é curioso que Bayern e Barcelona disputavam o Nico Williams. Nenhum dos dois levou. Agora Bayern e Barcelona, pelo que parece, estão disputando o Luís Dias também. Então o Barcelona agora vai ter que se coçar se ele quiser. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro link, no primeiro comentário fixado. Clica no link, baixa o app do Flash Score. Totalmente de graça para você. E você tem um aplicativo fantástico para acompanhar jogos em tempo real, resultado, classificação, estatística de todos os tipos. É o aplicativo que eu uso. Você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.